Olá, bom dia. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026. Bendito seja o Senhor. Em sua graça, Ele nos concede esse novo dia, fazendo com que as suas misericórdias sejam renovadas sobre nós. O texto que temos para a nossa devocional é o texto do apóstolo São Paulo a Tito, capítulo de número 2, versos de 11 a 14, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, ou escreve o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pedagogia da graça salvadora. Vimos na devocional passada que esta pedagogia da graça salvadora, ela, de fato, na linguagem do apóstolo Paulo, se expressa pela sua manifestação, o surgimento, a epifania, a palavra que ele vai usar aqui. Segundo a universalização, a graça, ela se mostra universal, ou seja, alcançando todas as pessoas. Não que todas as pessoas serão por ela alcançadas, mas que todas as pessoas, em todas as esferas, etnias, etc., são e podem ser alcançadas. E terceiro, a instrução. Aqui ele usa a palavra ligada à pedagogia. Então, a graça se mostrou salvadora, se mostra, então, a instrutora, orientadora. E aí ele continua e faz a quarta colocação, ligada a esta instrução, instruindo-nos ou educando-nos com relação a quê? Primeiro, com relação à rejeição. Então, temos a manifestação, a universalização, a instrução, e agora, nessa instrução, ele fala da rejeição. Verso de número 12. Educando-nos ou instruindo-nos, ensinando-nos para que, renegadas, duas coisas. Primeiro, a impiedade. Segundo, as paixões mundanas. Então, vejamos aí. A graça salvadora nos instrui a rejeitarmos, a renunciarmos, a renegarmos as impiedades ou a impiedade. A palavra impiedade, azebian, ou azebian, ela é composta do prefixo no grego a, significa negação, ausência, e zebia, ou zebin, que significa reverência. Então, essa palavra, com essa composição, significa uma atitude de irreverência, a impiedade. É claro que não é apenas uma reverência no sentido de curvar-se diante de uma autoridade, coisa que o vale, né, ou dos pais, enfim. Mas é reverência em relação aos deuses. Isso no grego, evidentemente. No mundo grego era plural. É a irreverência, a falta de temor em relação a Deus. É uma espécie de zombaria do divino, de escárnio, de deboche com relação às coisas espirituais, sobretudo no caso, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus,
e tudo aquilo que se relaciona à realidade da fé e da pessoa do próprio Deus. Então, renegando a impiedade, essa atitude de destemor a Deus, de irreverência para com Deus, de falta de respeito em relação às coisas, é a rejeição ao espiritual. Então, a impiedade é isso aí, é a rejeição sistêmica, zombeteira, em relação às coisas do espírito. É uma atitude tanto de indiferença e, sobretudo, de rejeição, de repúdio, algo ofensivo e realmente fere até a própria dignidade da ideia, inclusive, de Deus e das coisas espirituais. Então, a graça salvadora, ela nos instrui para que nós deixemos de lado, reneguemos de fato estas manifestações de impiedade. Mas ele diz ainda, ela nos ensina também a renegarmos, a deixarmos de lado a impiedade e as paixões mundanas. É uma expressão interessante. Cosmicas, epitemias, é a expressão grega, envolve a ideia de desejos. Epitemias significa desejo, realmente, paixão, nesse sentido aí. Então vejam bem, ele não está aqui nos ensinando, ou enfatizando, ou dizendo que nós devamos buscar, na ideia grega, né, da ataraxia, que era o objetivo maior, da ausência de desejo, para você então estar absolutamente em paz. Se você não deseja nada, então você está tranquilo, que é mais ou menos uma ideia também do nirvana no budismo. Então, esta ideia de ausência de desejo, de vontade. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O Senhor não está nos instruindo. A graça salvadora, com a sua pedagogia, nos instrui a deixarmos as paixões mundanas. Então, ele está falando da concupiscência. Como diz o apóstolo São João, as 3 coisas que há no mundo, nós não devemos amar as coisas que há no mundo. Por quê? Porque no mundo nós temos a concupiscência da carne. Nós temos a cobiça, a concupiscência dos olhos. E temos a vaidade, o orgulho, a soberba da vida. Então, as paixões mundanas são estas realidades ligadas à concupiscência, à cobiça, à soberba, à vanglória vazia, ao orgulho, a esta ideia de superioridade, de supremacia em relação aos outros, esta ideia de que você é o xerife do mundo, de que você tem um destino manifesto como indivíduo, como raça, como povo, como nação, como país. A graça salvadora nos ensina a deixarmos isto, nos instrui, nos conduz a abandonarmos estas ideias que não passam de manifestações vazias, seja o amor ao dinheiro, porque na maioria das vezes o que vai levar isso é o amor ao dinheiro, a cobiça neste sentido, o enriquecimento, hoje eu uso essa palavra, não gosto muito, mas o empoderamento, o crescimento da ideia de poder, de domínio, de mando, como se você fosse o dono do mundo.
a paixão lascívia, com o corpo, a mente, tudo ardendo em paixão de forma desenfreada, desembocando muitas vezes em orgias. Veja que o apóstolo Paulo não fala que a graça redentora nos instrui a deixarmos os desejos, não, porque os desejos são legítimos. Desejo de prosperar, crescer, coisas boas, isso é legítimo. O que ele está dizendo é a corrupção desses desejos legítimos, tornando-os pecaminosos. Esta é que é a questão. Então, a graça salvadora se revela a nós e nos instrui para que nós deixemos, abandonemos, e ela produza em nós, pelo Espírito Santo, esta realidade, dando aos desejos o lugar devido e próprio, tornando-nos pessoas pias, piedosas, tementes a Deus, para assim fazermos a sua vontade, honrando o seu nome e amando ao próximo. Que assim Ele conduza a nossa vida e nós tenhamos a bênção de vivermos para a glória dEle. Amém. Amém.